Olá pessoal, meu nome é Rayane Nascimento, sou fisioterapeuta com especialidade em uroginecologia, sou doula também e professora da Atra Educação. E hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos especial sobre endometriose, especificamente sobre o papel da fisioterapia na endometriose, né? A gente sabe que a fisioterapia ela tem um vasto campo de atuação. E atualmente muitas mulheres elas estão sendo acometidas pela endometriose. E saiba, você físio, que a fisioterapia ela é bastante importante também no tratamento dessa disfunção. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Mas se você não viu o vídeo 1, que é explicando a endometriose, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição para você ver. Mas calma, depois você vê. Vamos continuar aqui. Roda a vinheta. Sabemos que a endometriose é uma disfunção crônica e inflamatória que está em bastante pauta hoje em dia. Muitos profissionais estão discutindo sobre a endometriose, mas isso não se aplica ao papel da fisioterapia. Algumas pessoas ainda não sabem que a fisioterapia ela atua também em pacientes que têm endometriose, porque dentre os sintomas de uma paciente que possui endometriose está a dor pélvica crônica, está a falta de mobilidade, está as dores durante as relações sexuais e sangramento, que são advindas muitas vezes de uma musculatura que está bastante tensa. E o profissional que vai atuar em cima da musculatura somos nós, fisioterapeutas. Então hoje eu vou trazer para você esse alerta que a fisioterapia ela também atua em cima desses pacientes que têm endometriose e quais técnicas e recursos nós iremos utilizar. Porque, como falei, a fisioterapia ela possui um vasto campo de atuação. E hoje, diante de tantas pessoas que estão desenvolvendo endometriose, vou trazer para você o impacto da fisioterapia nessa promoção à saúde e principalmente nessa qualidade de vida. E hoje eu vou ensinar para vocês, fisioterapeutas, 4 recursos e técnicas que nós, fisioterapeutas, devemos utilizar nessas pacientes que possuem endometriose. Mas calma, que o quarto é muito interessante. Eu vou falar sobre a eletroterapia. A terapia manual é um recurso bastante utilizado por nós, fisioterapeutas. E em pacientes que têm endometriose não seria diferente. Sabemos que, por se tratar de uma disfunção crônica e inflamatória, a endometriose ela causa essa perda de mobilidade e um aumento de tensão e rigidez na musculatura. Quais são os profissionais que cuidam disso? Nós, fisioterapeutas. E recursos e técnicas que são mais indicados, bastante indicados para esses casos, é o uso da terapia manual, mais especificamente a liberação miofascial. Porque a liberação miofascial vai estar removendo pontos de tensão, vai estar liberando fáscia e o próprio músculo em si, que está preso. Então, a terapia manual, ela é uma sugestão, na verdade, ela é uma técnica de primeira linha indicada para esses casos. Inclusive, alinhada às nossas técnicas e à minha clínica, a minha prática clínica, as evidências científicas também indicam que a terapia manual, mais especificamente a liberação miofascial, ela é bastante utilizada. Um artigo científico recente, publicado, indicou que a terapia manual, mais especificamente a liberação miofascial do ligamento largo, aumenta em até 80% a funcionalidade daquela região endovaginal, região endometrial do colo do útero. Então veja só como é interessante que utilizemos esse recurso, essa técnica, mas não devemos utilizar ela isoladamente. É interessante e é muito bacana a fisioterapia possuir inúmeros recursos, porque a gente vai fazer esse jogo de técnicas e de equipamentos na nossa prática. E aí é onde vem a segunda indicação de técnica que você vai poder utilizar no protocolo, no tratamento de endometriose, que é a cinesioterapia, o uso de exercícios físicos. E aí, além da terapia manual ser utilizada na região lombar, na região abdominal e na própria região pélvica, é interessante que a gente associe isso à prática de exercícios físicos, da própria cinesioterapia. Então, trabalhar mobilidade, trabalhar alongamento, são técnicas que a gente vai trazer um maior benefício para aquela paciente. Técnicas de tração, a gente pode trazer também alongamentos do quadril, tração do quadril também, a gente vai trazer exercícios de mobilidade, fortalecimento também para o glúteo, mas aí vem uma observação. Será que é interessante utilizarmos o fortalecimento e exercícios de fortalecimento
no início de protocolo, aguarda um minutinho que a gente vai falar sobre isso. Mas, voltando à prática dos exercícios, é interessante inicialmente, junto com a terapia manual, a liberação miofascial, que utilizemos técnicas de mobilidade e técnicas de alongamento, que é para soltar aquela musculatura que está presa, e principalmente aqueles órgãos que também estão presos, ou seja, trazer uma funcionalidade para aquela musculatura. Ponto 3. Outras abordagens da fisioterapia. Sabemos que pacientes com endometriose desenvolvem alterações posturais e outras sintomatologias, como o caso da constipação. E aí é onde entram outros recursos da fisioterapia, como no caso da reeducação postural global, a RPG, associada a outra técnica também, que no caso é o uso da osteopatia. Tanto a osteopatia como a reeducação postural vão ajudar na liberação desses tecidos moles e melhorar a funcionalidade desses órgãos e dessa estrutura, que é a estrutura da paciente que tem endometriose. Mas, como eu falei no início do vídeo, é interessante uma associação de técnicas e recursos. E aí é onde entra o ponto 4, que é da eletroterapia. O que eu, associada à minha clínica, e as evidências científicas indicam para essa paciente que possui endometriose. Se atente ao ponto 4. Ponto 4. Eletrotermofototerapia. Sabemos que são recursos bastante utilizados na fisioterapia, né? O uso do TENS, o uso do laser, a famosa compressa, mas quando será que ela é utilizada em pacientes que têm endometriose? Como já venho falando aqui algumas vezes, é uma disfunção crônica e inflamatória. Então, alguns recursos, eles possuem limitações quanto ao seu uso. É o caso do laser, por exemplo, ele é bastante utilizado em pacientes que têm disfunções musculares, para amenizar o grau inflamatório. Porém, é interessante que a gente consiga entender quando é que nós devemos usar. O laser, na modalidade de infravermelho, ele é bastante utilizado nessa musculatura e é indicado também para essa musculatura ela soltar mais e ter um grau de funcionalidade melhor. Mas, ao mesmo tempo, é interessante termos cuidado em alguns aspectos, como, por exemplo, será que essa paciente com endometriose, ela possui uma queixa de sangramento recorrente, de hemorragia? Então, aí eu deixo o alerta. Será interessante utilizarmos o laser nesse caso? O que é que as evidências científicas falam sobre isso? Por isso que é importante associarmos à nossa prática clínica sempre as evidências científicas mais atuais. O que é que ela traz em relação a pacientes que têm endometriose? O uso do recurso ILIB. O ILIB vem sendo bastante discutido e pode sim ser utilizado em pacientes que têm endometriose, porque por se tratar de uma disfunção inflamatória, o ILIB vai estar atuando na corrente sanguínea, reduzindo radicais livres e reduzindo também processos inflamatórios corporais. Então é uma técnica de laser terapia que é utilizada. Ao mesmo tempo, um outro recurso bastante utilizado em pacientes que possuem essa disfunção é o TENS, ou a neuroeletroestimulação por corrente contínua. Então, o TENS ele é utilizado principalmente no sintoma de dor, que é um sintoma bastante comum em pacientes que têm endometriose. Mas aí vem a grande questão desse vídeo. Será que o laser ele é um recurso que deve ser indicado em todos os pacientes que têm endometriose? A resposta é não. Nem todos os pacientes podem utilizar o TENS, porque, como o nome já diz, é um tipo de eletroestimulação. Então, por se tratar de uma eletroestimulação, quando fizermos a avaliação dessa paciente e identificarmos que essa paciente ela possui um grau de hipertonia, ela possui um grau de rigidez muscular moderado ou elevado, não é interessante que a gente utilize esse recurso, porque vai estar aumentando ainda mais aquela rigidez e aquela hipertonia daquela paciente. Então, tanto para a questão do TENS como do laser e vários outros recursos que nós iremos utilizar, é importante a gente fazer uma avaliação minuciosa e precisa, para a partir disso aí a gente partir para um protocolo preciso, para um resultado mais funcional, um resultado mais rápido, para que a paciente ela tenha uma qualidade de vida no menor espaço de tempo. Esse é o objetivo principal de uma fisioterapia de resultado. Entendermos quais técnicas nós devemos utilizar e principalmente quando nós devemos utilizar. Então aqui eu deixo um alerta em relação ao TENS, ele é importante de ser utilizado, mas nem todos os pacientes têm a indicação. Então hoje você aprendeu sobre a fisioterapia na endometriose.
e você é físio, saiba que a fisioterapia ela é muito importante em vários campos de atuação e também na endometriose. Saiba que você pode atuar nisso também. Hoje você aprendeu sobre recursos e técnicas. Deixo como sugestão que você siga o nosso canal da Atra Educação para você aprender muito mais sobre vários outros assuntos que a gente está trazendo para vocês. E, além disso, para você que ficou nos assistindo até agora, temos um presente exclusivo, que é o nosso e-book gratuito. Vamos deixar aqui o link abaixo na descrição para você ter acesso a essas informações de primeira linha, atualizadas com base nas últimas evidências científicas. Vamos abordar sobre a endometriose e sobre o impacto da fisioterapia, quais recursos e técnicas nós devemos utilizar nessas pacientes. Também, lembrando mais uma vez, se inscreve no nosso canal que virá vários outros assuntos tão interessantes quanto esse. Deixa o like, por favor, e comenta o que achou desse vídeo aqui. Até a próxima, pessoal. Beijo!